Olá pessoal, tudo bem com vocês? Início de mês, se é início de mês, provavelmente você já recebeu o seu salário, é hora de investir. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série Investindo do Zero, onde estamos montando a nossa carteira. Vamos para o nosso segundo aporte. E a empresa que escolhemos aqui hoje é uma empresa que atua no ramo de energia. Essa empresa é uma empresa resiliente, que paga dividendos recorrentes. É uma empresa que atua aí nos três pilares do setor de energia, tanto na geração quanto na distribuição, na transmissão, né? Na geração, na transmissão e na distribuição, além de outros segmentos ali que o grupo investe. Se está curioso saber qual empresa que é, assista esse vídeo até o final. Eu sou Augusto Gouveia, este é o canal Financeiros. Como foi falado, a empresa escolhida atua nos três pilares do setor de energia, tanto na geração quanto na transmissão e na distribuição. Ela é controlada pelo Estado de Minas Gerais. No período de 5 anos, aumentou em 3 vezes o capital investido. Estamos falando da CEMIG. E como o grupo CEMIG ganha dinheiro? Hoje o grupo é composto pela Gasmig, que é a empresa de gás aí de Minas Gerais. Temos a CEMIG Distribuição, que é a responsável por levar energia até os lares, as residências, né, do estado. O Grupo CEMIG tem participação também na Norte Energia, que é a usina de Belo Monte. Tem participação na Taesa, que é uma transmissora de energia. E tem também a CEMIG Sim, que é a responsável aí pela energia, fontes de energia renováveis. Olhando alguns indicadores da empresa, pegamos aqui a CEMIG 4, que é a preferencial da CEMIG. Cotação no momento que gravo esse vídeo, 11,15. Variação nos últimos 12 meses de 5,93. O PL, que é o preço sobre o lucro, mostra quanto que os investidores estão pagando aí para cada R$ 1 de lucro da empresa. Então aqui em torno de R$ 4,90. P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, de 1,12. E o Dividend Yield de 12,75%. Dividend Yield que mostra aí o rendimento que você tem através dos dividendos, de acordo com o preço pago naquela ação. Payout aqui de 60,8%. O payout que mostra quanto do lucro a empresa distribuiu em dividendos. Uma margem líquida de 15,5%. Um ROI de 22,8%. O ROI que mostra aí o retorno sobre o capital investido. Aqui temos o histórico de dividendos da CEMIG, os dividendos pagos. Então, vou pegar aqui dos últimos 5 anos, 2021, 1,18, 2022, 1,53, 2023, 1,29, 2024, 1,43, 2025, 1,06. Saber quanto que foi pago de dividendos é muito importante para a gente descobrir o preço teto, que vamos falar mais adiante. Comparando a CEMIG com outros índices, então vemos aqui que ela, no período de 5 anos, ela bate alguns outros índices aqui. Temos aqui no acumulado, ó, o IPCA 35,98%, o CDI 61,43%, o Ibovespa, que é a Bolsa Brasileira, 42,62%, e a CEMIG 233,23% de retorno. Então, quem investiu em CEMIG há 5 anos atrás, se você investisse R$ 1.000, você teria aí aproximadamente 3.332, como foi dito no início do vídeo, teria multiplicado o seu capital investido por 3. Olhando agora o relatório de resultados do segundo trimestre de 2025, temos aqui como destaques o EBITDA consolidado.
EBITDA, que é a capacidade de geração de caixa operacional. Então, o EBITDA, transferindo isso para o português, seria no Brasil conhecido como Lagida, que é o lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Então, nós temos aqui o padrão IFRS, que é o padrão contábil internacional, e temos aqui o ajustado, que seria ali quando você considera fatos não recorrentes. Então vamos pegar como base aqui o ajustado. EBITDA consolidado, no segundo trimestre de 2025, temos aqui 2,2 bilhões, se comparado com o segundo trimestre de 2024, um aumento de 15,4%. No lucro líquido consolidado, segundo trimestre de 2025, 1,3 bilhões, se comparado com o mesmo período de 2024, um aumento de 16,6%. Falando de alavancagem, quando analisamos aqui o dívida líquida sobre EBITDA, temos aqui um indicador de 1,59 em junho de 2025. Isso significa a capacidade, quantos anos ali a empresa precisaria para pagar sua dívida líquida de acordo com sua geração de caixa operacional. Então você desconsidera ali juros, amortizações e depreciações e você considera apenas a geração de caixa operacional, apenas o operacional daquela empresa, o que ela está te gerando de lucro. Como exemplo, imagine que você tem uma empresa aí com 10 milhões aplicado num banco, você tem 10 milhões em caixa e esse valor está aplicado. Então aquilo ali vai render uns juros para você, esses juros entram na sua receita. Porém, isso não é operacional. Ele é um rendimento que você não tem ali o trabalho operacional da sua companhia. Então, por isso que o EBITDA é tão importante. Alguns destaques aqui da companhia, falando do resultado consistente no segundo trimestre de 2025, como foi falado, um EBITDA ajustado de 2,2 bilhões, um lucro líquido de 1,32 bilhões. CEMIG Distribuição, reajuste tarifário com efeito médio de 7,78% a partir de 28 de maio de 2025. Perdas de energia enquadradas na cobertura regulatória. Essas perdas de energia é o que acontece ali, as perdas que acontecem no meio do caminho. Então a empresa ela tem sua fonte geradora de energia e ali da geração até chegar no imóvel ali residencial, por exemplo, tem a transmissão. Então são as perdas que acontecem nesse caminho. São perdas, tem as perdas naturais na própria rede de transmissão, tem perdas por instalações clandestinas, os famosos gatos, entre outras. Mais para frente no relatório vamos detalhar melhor isso aqui, quais ações a empresa fez para minimizar essas perdas. O OPEX melhor que o regulatório em 139 milhões no primeiro semestre de 2025. OPEX seria os custos contínuos para manter a empresa funcionando. Então, por exemplo, folha de pagamento, materiais, insumos ali do dia a dia. A gente tem o OPEX e o CAPEX. O CAPEX seria investimento, representa ali investimento em ativos com despesa de capital. Então, são investimentos de longo prazo. Investimento, por exemplo, em infraestrutura, em ampliação da instalação. Isso seria o CAPEX. O OPEX são ali coisas do dia a dia para manter a empresa funcionando diariamente. Então, ela diz aqui que o OPEX melhor que o regulatório, em 139 milhões no primeiro semestre de 2025. Redução de 3,3% na energia distribuída, excluindo a geração e distribuição. Eficiência operacional, que aqui fala do PMSO consolidado, com elevação de 2,5% em relação ao segundo trimestre de 2024.
O PMSO, que seria pessoas, materiais, serviços, entre outros. Então, mesmo tendo um aumento ali de 2,5%, ele cita que foi abaixo da inflação de 5,3% no período. Pós-emprego efetivo, efeito positivo de 21,2 milhões no EBITDA. Migração de 682 empregados no segundo trimestre de 2025 para a modalidade plano de saúde, que não gera obrigação pós-emprego para a empresa. O PDVP, que é o Programa de Demissão Voluntária Programada, com 118 adesões e custo de 25,4 milhões. Esse é um intuito da empresa de reduzir o seu quadro de funcionário, objetivando reduzir custos e maior eficiência. Então você trabalha com menos pessoas e dando mais resultados. Para esse programa, para as pessoas pedirem demissão da empresa, a empresa fornece alguns benefícios. Um exemplo disso, seria você pede para sair da empresa, você pede para ser mandado embora e você continua com o plano de saúde. Comercialização, efeito líquido negativo de 69 milhões no segundo trimestre de 2025, devido à exposição de aproximadamente 544 megawatts médios, a diferença de PLD entre submercados. O que seria esse PLD entre submercados? PLD, a sigla PLD, significa preço de liquidação das diferenças. Então, ocorre devido às distintas condições de geração e consumo de energia, bem como as restrições na infraestrutura de transmissão que impedem o fluxo de energia entre as regiões. Então, o que seria esse preço de liquidação das diferenças? É quando a empresa ela gera energia em uma determinada região e o consumo dessa energia em outra região. Então, como as regiões têm situações econômicas diferentes, situações climáticas diferentes, então ocorre uma diferença nesse preço, nesse custo dessa geração e o preço arrecadado com a distribuição. Isso pode gerar impactos ali na geração de receita da empresa. Então, é o que foi falado aqui. Teve um efeito negativo de 69 milhões no segundo trimestre de 2025, devido à exposição de aproximadamente 544 megawatts médios, a diferença de PLD entre submercados. Liderança no mercado varejista, primeira comercializadora a superar a marca de 2,5 mil clientes varejistas, mais de 180 megawatts médios vendidos. Investimentos, falando de investimento, total de 2,8 bilhões no primeiro semestre de 2025, 12,6 maior que no primeiro semestre de 2024. A CEMIG Distribuição realizou um CAPEX de 2,16 bilhões, transmissão com investimento de 200 milhões, crescimento de 93%. Tivemos também como destaque o leilão do GSF, que garante a extensão da concessão de 3 usinas, 275 megawatts médios. Então, essa concessão dessas 3 usinas é mais receita previsível vindo para a empresa. Então, aqui cita o Queimado e Pai Joaquim, extensão de 7 anos, e Irapé, extensão de 3 anos. Desembolso nesses leilões foi de aproximadamente 199 milhões. Então, são investimentos que a empresa tem que fazer, né, nesses leilões. Ela investe para depois ter o retorno futuramente. A empresa está com uma baixa alavancagem, garantindo a continuidade do programa de investimentos. Então, temos aqui 1,6 vezes dívida líquida EBITDA ajustado no final de junho. Emissão de debêntures de 1,9 bilhão, realizada em abril pela CEMIG Distribuição. Alongamento do prazo médio da dívida para 6 anos. Então, esse alongamento é importante porque geração de caixa no curto prazo. Como foi citado, empresas de energia elas sempre estão fazendo investimentos, sempre aumentando suas redes de transmissões para levar mais energia para mais pessoas e com isso aumentar seu faturamento. Então são
bilhões investido ali. E se você diluir isso no curto prazo, fica difícil para você ter capacidade financeira. Então você alonga essas dívidas para você conseguir trabalhar mais com mais folga, você trabalha mais sossegado. Captação de 40 milhões pela CEMIG Geração e Transmissão, realizada em agosto. Então aqui JCP de 596 milhões, declarados em junho, pagamento em duas parcelas, junho e dezembro de 2026. Cada empresa do grupo no trimestre. A CEMIG Distribuição, um EBITDA de 1,2 bilhão no segundo trimestre de 2025. A CEMIG Geração e Transmissão, 602 milhões. A Gasmig, 243 milhões. Então, aqui no consolidado, 2,2 bilhões no segundo trimestre de 2025, aumento de 15,4% se comparado com o segundo trimestre de 2024. Falando aqui de lucro, a CEMIG Distribuição com um lucro aqui de 554 milhões no segundo trimestre de 2025, a CEMIG Geração e Distribuição 472 milhões e a Gasmig 151 milhões. Consolidado 1,32 bilhões, se comparado aí com o segundo trimestre de 2024, uma variação de 16,6% positivo. Aqui a empresa destaca carteira diversificada de negócios, mitiga os impactos negativos advindos da diferença de preços entre supermercados, garantindo resultados consistentes no segundo trimestre de 2025. Então é aquilo que a gente falou, aquela diferença que acontece ali entre os submercados, porém o grupo CEMIG, como tem outras empresas, outros segmentos, isso consegue, devido a essa diversificação, você consegue minimizar os impactos negativos. Demonstração de resultado. Tivemos aqui a receita líquida de 10,7 bilhões no segundo trimestre de 2025. Tirando da receita líquida aqui os custos. Custos com energia elétrica e gás, 5,8 bilhões. Custo de construção de infraestrutura, 1,4 bilhão. Custo de operação, 1,3 bilhão. Total de custos, 8,6 bilhões. O lucro bruto, 2,1 bilhão. Despesas aqui de perdas de crédito esperadas, 3 milhões aproximadamente. Despesas gerais e administrativa, 177 milhões. Outras despesas, 405 milhões. Então, total de despesas de 586 milhões. Resultado de equivalência patrimonial, 77 milhões. Então, resultado antes do resultado financeiro e tributos sobre o lucro, 1,6 bilhão. Receitas financeiras, 302 milhões, que são aquelas receitas que eu falei anteriormente, dos juros, do capital que você tem investido nos bancos, então o que gera de juros, 302 milhões. Despesas financeiras, 565 milhões. Um resultado financeiro negativo aqui de 262 milhões. Resultado antes dos impostos de renda e da contribuição social, 1,3 bilhão. Imposto de renda e contribuição social, 249 milhões. Imposto de renda e contribuição social diferido, 59 milhões. Total de imposto de renda, então, 189 milhões. Lucro líquido no período de arredondando aqui, 1,19 bilhão. Então, se comparado aqui com o segundo trimestre de 2024, que foi de 1,6 bilhões, temos aqui 29,6% de queda no lucro líquido. Demonstração de resultado por segmento. Então, temos aqui a geração, transmissão, comercialização,
distribuição, gás e participações. São participações em outras empresas. Então, se pegarmos aqui a receita líquida da geração 813 milhões, transmissão 383 milhões, comercialização 1,9 bilhão, distribuição 7,2 bilhões, gás 865 milhões, participações 32 milhões. Então, um total de 11,3 bilhões. Reduzindo aqui, né, tirando aqui alguns gastos, no consolidado 10 bilhões 786 milhões 295, que é o valor que a gente viu aqui acima. Então, pegando aqui essas receitas e tirando as despesas aqui, os custos, chegamos ao lucro líquido do período de 1,19 bilhões aproximadamente, que foi citado anteriormente. Então, aqui alguns destaques da empresa: mercado de energia consolidado. O grupo CEMIG faturou aproximadamente 9,5 milhões de clientes em junho de 2025, com um crescimento de 181 mil clientes, o que equivale a um aumento de 1,9% da base de consumidores em relação a junho de 2024. Deste total, 9.504.790 são consumidores finais e de consumo próprio. 2.450 são outros agentes do setor elétrico brasileiro. No gráfico abaixo é possível observar a participação das vendas aos consumidores finais do grupo CEMIG. Então, no segundo trimestre de 2025, residencial 28%, industrial 36%, comércio e serviços 24%, rural 7% e outras 5%. Desempenho por setor. Setor industrial, a energia elétrica distribuída para os clientes industriais diminuiu 5% em relação ao segundo trimestre de 2024, representou 46,4% do total da CEMIG distribuição, sendo a maior parte referente à energia transportada para clientes livres industriais, 44,9%, que teve redução de 3,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já a energia faturada dos clientes cativos, os clientes cativos são aqueles que não têm poder de barganha, são os consumidores residenciais, por exemplo, onde os valores e as taxas já são definidas pela companhia, ele não tem como recorrer, não tem como mudar, ele tem que pagar aquilo lá e pronto. Então, os clientes cativos, que foi de 1,5% total distribuído, teve redução 35,7% no consumo em relação ao segundo trimestre de 2024, em decorrência principalmente da migração de clientes para o mercado livre. Então, aqui fala que teve uma redução de clientes cativos para o mercado livre, que é esse mercado onde você consegue, onde você gera sua própria energia, ou parte dela pelo menos, e você consegue reduzir custos. A redução do consumo da classe industrial está relacionada à migração de clientes para a rede básica e do menor consumo, em especial os setores de ferroligas, de produtos químicos e de siderurgia, enquanto a indústria extrativa e a de alimentos e bebidas apresentam crescimento no consumo de energia. Residencial. O consumo residencial apresentou 26,8% da energia distribuída pela CEMIG-D, teve aumento de 0,6% frente ao segundo trimestre de 2024. Consumo médio mensal por consumidor, 130,9 kWh no mês, foi 1,9% menor que no segundo trimestre de 2024. Em contrapartida, houve um crescimento no número de clientes da classe de 2,6%, mais de 200 mil. Setor comercial e serviços, o volume de energia distribuída para a classe comercial totalizou 12,9% da energia distribuída, apresentou queda de 6,2% frente ao segundo trimestre de 2024. A taxa de variação da classe é composta da redução de 17,5% no volume faturado dos clientes cativos e do crescimento de 13,7% no volume transportado para os clientes livres. A redução do consumo total da classe está relacionada
principalmente a migração de clientes para a geração distribuída. Rural, este setor apresentou 6,6% da energia total distribuída e apresentou aumento de 1,5% no consumo em relação ao segundo trimestre de 2024, em razão principalmente do maior consumo para irrigação, em contrapartida da diminuição de 0,8% na quantidade de unidades consumidoras. Serviços públicos representou 6,7% da energia distribuída, com redução de 4,8% no consumo frente ao segundo trimestre de 2024. Falando agora das perdas regulatórias, temos como destaque aqui aperfeiçoamento da metodologia no cálculo da cobertura de perdas não técnicas. A partir do segundo trimestre de 2025, a ANEEL passou a incorporar os efeitos da microgeração e mini-geração distribuída, conforme estabelecido na nota técnica número 53 de 2025. Então, o que a empresa fez de ações aqui para reduzir aí as perdas totais, as perdas regulatórias, né? São as perdas técnicas. Então, principais ações no trimestre: 177 mil inspeções realizadas em unidades consumidoras, sendo 340 mil planejadas para 2025, 173 mil medidores obsoletos substituídos, sendo que o planejamento é 425 mil para 2025, 49 mil medidores convencionais trocados por medidores inteligentes, 419 mil já instalados desde o início do programa, em setembro de 2021, 4,3 mil ligações clandestinas regularizadas por meio do programa Energia Legal. Falando aqui da prorrogação de concessões de geração, tivemos aqui o leilão de créditos do GSF. Então aqui falando da usina de Irapé, onde a concessão vai até 19 de setembro de 2037, Pai Joaquim até 15 de outubro de 2034 e a de Queimado 27 de junho de 2034. Então, um investimento, desembolso aqui total de 199 milhões de investimentos aí nesses empreendimentos. Porém, aqui a gente aumenta a previsibilidade de receita. Até 2037, temos mais receitas para entrar no caixa da companhia. Dito tudo isso, então vamos direto às compras. Para você que está chegando no canal, que não é inscrito ainda, peço que se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Compartilhe este vídeo. Você que está iniciando no mundo dos investimentos, conhece alguém que quer começar a investir, mas que tem receios ainda, porque gera muita dúvida, gera medo, né? Então peço que você compartilhe esse vídeo com essa pessoa, indique essa pessoa para acompanhar aqui. Afinal, estamos montando uma carteira do zero e eu mostro na prática a escolha desses ativos, o porquê desses ativos e vamos acompanhar a rentabilidade dessa carteira ao longo do tempo. Então iniciamos nossa carteira aqui no dia 6 de agosto, fiz uma transferência de R$100, aí fizemos uma operação no valor de 94,07, que foi onde compramos o Banco do Brasil, nossa primeira ação da carteira. Sobrou um saldo de 5,93. Aqui no dia 1º de setembro eu enviei mais R$100 aqui para a corretora. Então temos hoje 105,93 para investirmos na nossa próxima ação. Antes de iniciarmos nossa compra, vamos calcular aqui o preço teto da CEMIG, utilizando aqui o método Bazin. Então esse método consiste em analisar os dividendos dos últimos 5 anos, ou se você quiser pegar outro período, também aumentar esse período, 6 anos, 7 anos, então você faz a média do período. Então aqui eu peguei com base 5 anos. Então o total deu 6,49, a média do período deu 1,30. Então pegando a média de dividendo de 1,30 dividindo por 6%, que seria o mínimo de retorno esperado em dividendos, temos aqui o resultado de 21,63. Então esse preço de 21,63 seria o preço máximo que podemos pagar por CEMIG, por cada ação de CEMIG,
para termos no mínimo 6% de retorno em dividendos. Para fazer a compra, então, você vem em Home Broker, Swing Trade, novo ativo. Se ele não tivesse aqui na minha carteira, você colocaria CEMIG 4F, seleciona e adicionar ativo. Como eu já tenho aqui, eu não vou colocar. Depois você clica em cima do ativo, aí aparece aqui essa aba à esquerda. Aqui, como o mercado já está fechado, então precisamos de programar essa compra. Porque hoje é final de semana, então a bolsa está fechada, então vamos colocar aqui limitada. A data, vou colocar até a data que eu quiser cancelar, então até dia 10. Então essa compra, essa solicitação de compra, esse agendamento vai valer até dia 10 de setembro de 2025. O valor aqui, eu vou colocar um pouquinho a mais, que fechou aqui 11,15, eu vou colocar 11,17. Validade 10 de setembro. A gente aumenta aqui a quantidade, então temos até 105,93 para comprar. Estamos aqui 89, 153. Se a gente comprar mais uma, vai passar 111,70. Então tem que ser 9 a quantidade, 153. Coloque em comprar, digite sua senha e está pronto. Então aqui já está agendada a nossa ordem, CEMIG 4F, quantidade 9, valor de 11,17, agendada dia 6 de setembro às 11h53. Após a compra realizada, vamos aqui no Investidor 10 para colocarmos o ativo aqui no nosso consolidador de carteira, que é onde a gente vai administrar nossa carteira, ver a rentabilidade, ver o desempenho e tudo mais. Então você vem aqui na aba adicionar ativo, compra, ações, o ativo CEMIG 4, data da compra dia 6 de setembro, a quantidade que conseguimos comprar foi 9, o preço de 11,17. Então, total de R$ 100,53. Adicionar ativo. Está pronto. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com os conhecidos, com os familiares, pessoas aí que querem começar a investir, ainda não sabe por onde começar, que ainda tem receio. Creio que aqui dará um norte, será um começo ali para você ter uma direção, saber, né, qual caminho você deve seguir. E a partir daí continuar estudando, continuar aprimorando, aprendendo com os erros, amadurecendo, que a jornada é longa. E é isso aí, não esqueça de acompanhar a série Investindo do Zero e outros vídeos aqui também do canal. Muito obrigado e até a próxima!